No ar, mais um episódio do podcast Mundo Sci-Fi, e hoje eu trago para você o tema Tech Sem Barreiras, o Brasil que não se vê. Você sabia que 6,5 milhões de brasileiros vivem com cegueira total ou baixa visão em 2025? Pois é, esse é um dado da Organização Nacional de Cegos do Brasil, e são pessoas que navegam pelo universo digital através de experiências completamente distintas das nossas usuais. Como se desenvolve a relação entre profissionais que não enxergam e esse mercado da tecnologia? Quais são as ferramentas que realmente fazem a diferença? E o que desenvolvedores e usuários podem aprender com essas perspectivas? Hoje discutiremos tecnologia e inteligência artificial como ferramentas assistivas. E o nosso convidado de hoje é o Francis Guimarães. Ele tem 31 anos, é gaúcho, pedagogo e com pós-graduação em educação inclusiva, além de uma especialização em tecnologia assistiva e acessibilidade digital. Ele tem mais de 10 anos como professor de informática para pessoas com deficiência visual. E atualmente ele é analista de qualidade digital da Central Ailus. Francis é uma pessoa cega, unindo a expertise técnica e a experiência real no uso dessas tecnologias no nosso cotidiano. Eu sou Luciano Lima e eu te convido para mais um episódio do nosso podcast Mundo Sci-Fi. Francis, primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu acredito que, assim como eu, muitos dos nossos ouvintes têm dúvidas sobre como uma pessoa cega ou com baixa visão interage com algumas tecnologias, especialmente num cenário tão visual, com tantas telas, seja em computadores, tablets ou smartphones. E eu te pergunto, como se dá esse acesso para as pessoas cegas? Houve uma grande transformação nesse cenário assim, nos últimos anos? E em que momento isso começou a mudar de forma significativa? Olá, Luciano, muito obrigado pelo convite. É uma grande alegria, uma grande honra e também uma grande responsabilidade estar aqui falando sobre um tema tão importante, tão fundamental na vida das pessoas cegas e com baixa visão, que é a tecnologia, a inteligência artificial e a tecnologia assistiva. Para nós, pessoas cegas, a tecnologia ela é muito mais do que uma ferramenta que é importante. Ela é uma ferramenta fundamental, essencial para que nós tenhamos maior qualidade de vida, maior acesso, maior inclusão social, maior acessibilidade em todos os aspectos da vida. Bom, começando, eu sou uma pessoa cega, além de ser um profissional da área de tecnologia, eu também utilizo as ferramentas de tecnologia assistiva no meu dia a dia e por isso também tenho essa compreensão da importância da acessibilidade em aplicativos, em sites, em sistemas, em equipamentos. Nos últimos 30 anos, nós tivemos uma verdadeira transformação tecnológica, uma evolução muito grande. A gente pode ter como uma data para essa grande transformação o lançamento do sistema DOS-Vox. O sistema DOS-Vox ele é um sistema computacional desenvolvido especificamente para pessoas cegas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. E então, em 1993, o sistema DOS-Vox ele se tornou mais popular, As pessoas no Brasil começaram a interagir com o computador através da voz sintetizada do sistema DOS-Vox. Então, nesse momento, a gente começou a ler e-mails, escrever, tudo com o uso do teclado, um teclado normal do computador, em um computador também normal, na época o Pentium 100, 486, essas máquinas, que eram máquinas bem limitadas, mas que contavam então com esse sistema que existe até hoje, e hoje ele é muito utilizado principalmente
na educação de crianças e jovens, e ele é, né, um sistema que traz uma série de aplicações acessíveis, como acesso ao e-mail, editor de texto. Então foi um verdadeiro divisor de águas nas nossas vidas, nós, pessoas cegas, que vivíamos apenas com o sistema Braille, né, que é um grande sistema, um sistema tão importante, o sistema mais importante para nossa independência, para nossa liberdade, é o sistema Braille, né? É a forma de leitura e escrita das pessoas cegas. E é importante a gente destacar também, Luciano, que o sistema Braille ele é uma tecnologia assistiva, né? Para quem está nos ouvindo e talvez não está familiarizado com este termo, né? O que é tecnologia assistiva? O que são essas tecnologias, né? Então, todos aqueles aplicativos, sistemas, equipamentos e serviços desenvolvidos para garantir o acesso às pessoas com deficiência são tecnologias assistivas. Então, as bengalas, cadeiras de rodas, as regletes que nós usamos para escrever em braille, são todos equipamentos de tecnologia assistiva, né? O serviço de um cão-guia é uma tecnologia assistiva, né? Mas nós estamos falando aqui sobre tecnologia assistiva computacional, sobre o uso do computador, dos smartphones, né, das linhas Braille, que são equipamentos que transformam tudo o que o computador fala em Braille. Então, nós utilizamos o computador, nós, pessoas cegas, apenas através do teclado. Nós não utilizamos o mouse. E daí, através de uma série de combinações de teclas, nós conseguimos ter atalhos de navegação, o que nos permite ter uma maior agilidade para navegar na web, por exemplo, né? Eu consigo navegar apenas com o teclado, ouvindo, então, uma resposta sintetizada, uma voz, né, que vai verbalizando tudo que aparece na tela. Então, através dessa voz, eu tenho acesso às redes sociais, à internet, a documentos em TXT, PDF, docs, nos mais variados formatos. Eu tenho acesso a todo o ambiente dentro do computador, né? Mas é importante a gente destacar que para que eu tenha esse acesso pleno, quem desenvolve os aplicativos e sites precisa seguir as boas práticas de acessibilidade, né? Então nós temos uma série de documentos que servem como um norte para que esses aplicativos e sites eles sejam desenvolvidos de forma acessível, né? A gente pode trazer aqui o exemplo da WCAG, que são as diretrizes internacionais de acessibilidade para a web, que apresentam 86 critérios, dividido em 3 níveis de conformidade, onde elas apresentam a forma que um site deve ser desenvolvido, né? Nós temos também outras documentações, como as normas da ABNT, a NBR 17060, que dispõe sobre acessibilidade em aplicativos para iOS e Android, né? E é construída com base na WCAG também. Temos a NBR que saiu esse ano, né? Que foi lançada agora em março, a NBR 17225, que ela traz então 146 critérios que apresentam as diretrizes para aplicativos web, né, como é que eles devem ser desenvolvidos. Então são uma série de documentações que vão nortear, que vão indicar para o desenvolvedor como que ele deve seguir esse processo de desenvolvimento para que nós, pessoas cegas, que utilizamos a tecnologia assistiva de um leitor de telas, possamos navegar com total acessibilidade. E o que é essa acessibilidade, né, de forma bem resumida? É que eu tenha, por exemplo, todos os botões rotulados, que eles sejam identificados como os botões, que as imagens tenham descrições de imagem, que eu tenha uma ordem, uma ordenação da tela
ok para o leitor de telas falar, então, se eu estou no cabeçalho 1, 2 ou 3. Então, é uma série de requisitos que precisam ser seguidos para que eu possa navegar com plena acessibilidade. Infelizmente, no nosso país, menos de 1% dos sites são realmente acessíveis para pessoas cegas. Interessante, Francis. E para familiarizar ainda mais o nosso ouvinte com o tema de hoje, podemos dizer que então aquela função de acessibilidade presente nos nossos celulares é uma dessas tecnologias, correto? Exatamente, Luciano. Nós dividimos, em duas partes quando nós falamos em deficiência visual. Temos a pessoa cega, que é aquela pessoa que não enxerga nada, ou que tem apenas percepção de luzes e vultos. Essa pessoa irá utilizar o leitor de telas, e as pessoas com baixa visão, que elas utilizam muitas vezes o leitor de telas, mas também a ampliação. E daí a pessoa com baixa visão, a gente precisa ter um entendimento que é um pouco mais complexo que a realidade da pessoa cega, porque nós temos várias patologias que levam à baixa visão. Então vai depender muito, tem pessoas que têm baixa visão e que elas têm dificuldade com luminosidade, dificuldade com cores. Então esse aplicativo, esse site, ele precisa ampliar a tela, mas também permitir que tenha uma inversão de cores, que eu consiga mudar esse contraste. E quando nós pensamos em acessibilidade, nós estamos aqui falando de pessoas cegas ou com baixa visão, mas a acessibilidade ela é muito além do público com deficiência visual. A acessibilidade ela é desenvolvida para todas as pessoas e ela deve seguir algo que nós chamamos de desenho universal. O desenho universal ele fala sobre um site, um aplicativo, um ambiente ser desenvolvido para todas as pessoas com as mais diversas especificidades. E quando eu penso num programa acessível, num sistema acessível, eu preciso pensar nas pessoas com deficiência visual, mas também nas pessoas surdas, nas pessoas neurodivergentes, como pessoas com déficit de atenção, pessoas com dislexia, desletramento, descalculia, pessoas idosas. Então a acessibilidade ela contempla a todos, se ela seguir o desenho universal. Então, uma tela com muitas animações, ela será uma tela que não será bacana, não trará uma boa usabilidade, uma boa experiência ao usuário que tem dislexia, por exemplo, ou que tem TDAH, para a pessoa que tem baixa visão, né? Um banner se ele é dinâmico e o tempo que ele vai se mover na tela for um tempo muito curto, isso vai atrapalhar muitas pessoas, né? Então a acessibilidade ela precisa seguir o desenho universal. Nós, pessoas cegas, sofremos muito com a falta de acessibilidade em ambientes digitais, mas não somos apenas nós, né? Muitas outras pessoas também sofrem com a falta de acessibilidade, por isso que quem desenvolve, quem trabalha com a qualidade, os times de UX, tem que ter esse olhar voltado para a acessibilidade, seguindo o desenho universal. Francis, aproveitando o gancho sobre essas áreas que trabalham com a experiência do usuário, eu queria saber um pouco de ti sobre a tua rotina. Como é que é teu fluxo de trabalho enquanto um profissional de tecnologia com deficiência visual? Teve, assim, alguma tarefa ou um projeto na tua carreira na tecnologia que surpreendeu, assim, as pessoas quando elas descobriram que você poderia executar normalmente no teu trabalho? Luciano, atualmente eu trabalho como analista de qualidade digital e durante muitos anos eu trabalhei como professor de informática e tecnologias assistivas para pessoas cegas. Então, o meu trabalho sempre teve uma ligação muito direta com a acessibilidade digital, com as questões de pensar em melhorias, em como adaptar sistemas, ambientes, como construir espaços realmente acessíveis. E essa oportunidade que se desenhou na minha vida de trabalhar como analista de qualidade digital é algo bastante importante,
porque muito além do meu trabalho enquanto profissional da área de TI, enquanto profissional da área de qualidade digital, tem uma ligação direta com o meu dia a dia, né, com as barreiras às quais eu enfrento, barreiras de acesso, né, essa falta de acessibilidade que ainda nós temos, e é muito, né, uma falta de acessibilidade muito acentuada ainda. No meu trabalho como analista de qualidade, a gente busca mapear os erros, né, os conflitos de acessibilidade na plataforma. Então, a minha função é testar os sistemas, testar os aplicativos e trazer esses apontamentos com base na WCAG, em outras documentações de acessibilidade, mostrando onde estão as falhas e de que forma que o desenvolvedor ele pode fazer essa correção, né? Mas muito além que nós falarmos nas documentações, que a gente apontar as falhas de acessibilidade e como que nós podemos fazer essa correção, como a gente pode realmente implementar a acessibilidade, quando nós falamos em acessibilidade, seja digital, acessibilidade arquitetônica, acessibilidade de todas as formas, nós precisamos falar da cultura da acessibilidade. Então, o meu trabalho hoje também é conseguir construir dentro da empresa, e é algo que a gente tem feito com muito sucesso, essa construção da cultura. Mostrar para as pessoas que a acessibilidade ela é muito mais do que importante. Ela é essencial. Ela precisa fazer parte do projeto. Ela não pode ser um complemento. Eu não posso encarar a acessibilidade como algo que será implementado depois. A acessibilidade ela precisa vir junto com o processo. A acessibilidade ela nasce junto com o processo de construção de um aplicativo. Ela faz parte da qualidade, né? A gente não pode pensar em qualidade se a gente não pensar, se a gente não falar sobre acessibilidade. E daí a gente, num ambiente de teste, a gente ainda encontra muitos aplicativos voltados para teste que não são acessíveis. E esse é um grande desafio, a gente conseguir, né, trabalhar num ambiente que às vezes não é tão acessível assim. E isso a gente vai encontrar vários programas de teste, programas que fazem aí os planos e registros dos testes que eles não são acessíveis. Então essa é uma grande barreira ainda na minha atual área de trabalho. E acho que algo que sempre espanta bastante as pessoas, até por uma questão de desconhecimento, é elas perceberem que a gente domina o que a gente está falando, que a gente domina as questões tecnológicas, que a gente tem o domínio de onde está o erro e de que forma fazer, né, para dar certo, de que forma implementar a acessibilidade. Então acho que as pessoas elas trazem essa curiosidade muito grande, mas também elas se espantam muito ao ver que a gente, né, que nós, pessoas com deficiência, temos as nossas capacidades. Porque a gente vem, né, num cenário ainda secular de muito capacitismo, né, de muitas dúvidas, onde as pessoas desconhecem as capacidades, as potencialidades de nós, pessoas com deficiência. Então, quando as pessoas elas se deparam com um profissional que tem formação, que tem capacidade, isso gera um certo espanto. Porque, na verdade, se nós falarmos sobre deficiência, né, onde exatamente que está a deficiência, né, Luciano? Será que a deficiência está em mim, que sou cego? Ou será que a deficiência está nos aplicativos que não são acessíveis? Porque as atividades as quais eu não consigo realizar, se existe algum aplicativo que eu não consigo utilizar, não é pelo fato de eu ser uma pessoa cega, mas é pelo fato deste aplicativo não ser acessível. É pelo fato deste site ser construído sem pensar na diversidade humana. Porque se um site, se um aplicativo ele é desenvolvido pensando nas especificidades humanas, eu consigo utilizar.
Então a barreira não existiria. Então a deficiência não está em mim, que sou uma pessoa cega, mas a deficiência está nos ambientes que não são acessíveis, nos ambientes que criam barreiras para mim. Bacana, muito interessante, Francis. E quando falamos em tecnologia e acessibilidade, assim, não tem como não lembrar dessa nova era da inteligência artificial. Daí eu te pergunto, ela está de fato redefinindo a acessibilidade para pessoas com deficiência visual? Está sendo suficiente? Porque, assim, entre tantas tecnologias e inovações que a gente vê surgindo no mercado, eu queria saber se tem alguma que tu considera assim muito promissora e que vai facilitar ainda mais o teu dia a dia e o dia a dia de outras pessoas com deficiência visual. Conta aí pra gente. Luciano, quando nós falamos em tecnologia, em leitores de telas, em tecnologia para pessoas cegas e com baixa visão, é muito importante a gente ter como base algumas datas, né? Essa semana nós estamos completando 20 anos do leitor de telas VoiceOver, que é o leitor de telas do iPhone. Então isso nos mostra que ainda é recente, né, essa construção da acessibilidade, que em 20 anos nós tivemos grandes conquistas através da acessibilidade nos smartphones, também no Windows com seus leitores de telas, nós temos o NVDA, que é o leitor de telas mais utilizado aqui no Brasil, que é um leitor gratuito de código aberto, nós temos o Talkback para o Android, então são leitores de telas que conseguem fazer a leitura de tudo que aparece nas telas dos computadores, dos smartphones, dos iPads, também das Smart TVs, né, que também hoje elas contam com esse recurso de leitor de telas. Então, isso prova que nós tivemos muitos avanços. Mas algo que é impressionante, que é espetacular e que com certeza traz aí um futuro muito promissor é a inteligência artificial sendo utilizada no modo visão, né? A gente compartilhando as imagens com o smartphone ou com o computador e a inteligência artificial fazendo esse reconhecimento da imagem para nós. Nós temos atualmente um aplicativo chamado Be My Eyes. O Be My Eyes ele foi desenvolvido para que uma rede de voluntários auxiliassem uma rede de pessoas com deficiência visual através da câmera do telefone. Então eu vou me cadastrar neste aplicativo, coloco que eu sou uma pessoa cega, e tu, por exemplo, Luciano, pode te cadastrar como um voluntário e me auxiliar. Então esse foi o início, né, o objetivo do aplicativo Be My Eyes. Mas com a evolução hoje, o Be My Eyes ele conta com inteligência artificial. Então eu posso abrir o aplicativo, tirar uma foto com esse aplicativo e a IA, a inteligência artificial, ela irá descrever com detalhes o que tem nessa imagem para mim. Então, por exemplo, eu tenho uma filha, a Ana Beatriz, que ela tem 4 anos de idade. Quando ela fica doente, com bastante frequência, eu preciso olhar o termômetro de febre. Então eu consigo verificar a temperatura da minha filha através do Be My Eyes, tirando uma foto do termômetro. Se eu tenho um alimento, um pão, eu quero saber se esse pão ele está mofado, se eu quero saber a data de validade. Para mim, que sou cego, não teria outra forma se não pedir auxílio para alguém que enxerga. Então eu também consigo utilizar o aplicativo Be My Eyes. E outras tantas questões visuais que eu posso utilizar o aplicativo. E nos últimos meses nós tivemos uma atualização do ChatGPT na versão para assinantes, onde eu consigo utilizar a visão artificial do ChatGPT para me auxiliar. Claro que a inteligência artificial ainda comete alguns erros, mas ela já é bastante precisa nesse auxílio. Por exemplo, eu estou de frente para uma vitrine de uma loja e eu quero saber o que tem nessa vitrine. Eu posso abrir o ChatGPT e perguntar para ele o que tem à minha frente e ele vai descrever para mim. E eu posso pedir detalhes. Descreva com riqueza de detalhes este manequim.
E ele vai descrever. Eu posso pedir para que ele leia para mim uma receita médica, a bula de um medicamento. Eu posso pedir que ele leia uma tela a qual não é acessível, como a tela da BIOS do computador. Então eu consigo utilizar no meu dia a dia para uma série de funções, desde funções mais simples até funções mais complexas, a inteligência artificial. Ao levantar de manhã e procurar uma camisa no guarda-roupa, eu preciso saber a cor de uma camisa, de uma camiseta. Eu posso perguntar para o ChatGPT ou para o Be My Eyes a cor da minha camisa e ele vai dizer. Até quando eu for fazer um churrasco e eu quero saber o ponto da carne, se eu não tiver um outro recurso, eu posso pedir para que ele descreva para mim qual é a coloração daquela carne ou daquele bife, e ele vai descrever. É importante a gente destacar também, Luciano, que as pessoas cegas e com baixa visão, se elas nascem cegas ou se elas ficam cegas no decorrer da vida, elas passam por um processo o qual nós chamamos de habilitação e reabilitação. De forma resumida, a gente pode dizer que esse processo é o processo que ensina a pessoa a viver enquanto uma pessoa cega. Né? Então eu fiquei cego na adolescência, passei por esse processo onde eu aprendi, né, a me vestir, onde eu aprendi a ler em braille, a utilizar o computador, a utilizar os talheres. Então esse processo é um processo bastante importante. E ele sendo realizado utilizando a tecnologia, ele se torna muito mais potente, porque a gente consegue hoje utilizar a tecnologia em todas as esferas da nossa vida. Né? Quando eu acordo de manhã, eu já ouço a hora no meu telefone que fala. Quando eu vou ler um jornal, eu leio no computador ou no smartphone. Quando eu vou ouvir um filme, eu ouço o filme usando o recurso da audiodescrição, que é um recurso que descreve tudo o que aparece na tela para mim. Quando eu vou ao cinema, no cinema eu utilizo aplicativos que também falam para mim. Ele faz a audiodescrição do filme, então eu baixo a audiodescrição em casa, escolho qual filme eu vou assistir, chego no cinema, aperto o player naquela audiodescrição, utilizo um fone de ouvido, então eu vou acompanhando o filme no cinema e ao mesmo tempo ouvindo a audiodescrição. Isso é muito importante. Então quer dizer que a tecnologia ela está diretamente ligada em todos os momentos da vida de uma pessoa com deficiência visual. Ela traz muito mais qualidade de vida, muito mais independência, autonomia, muito mais acesso. Por isso que ela é tão importante. Eu entendo que a tecnologia é importante para todos nós, enquanto sociedade, mas para as pessoas com deficiência, ela se torna mais importante, porque ela torna o que não era possível em algo possível. Há 30 anos atrás, Luciana, quando eu nasci, o meu pai também era uma pessoa cega. E ele não tinha como ler um jornal, ele não tinha como verificar o valor da cédula de dinheiro que ele tinha na mão, ele não tinha como ter acesso a uma conta de luz, a uma conta de água, ele tinha pouquíssimos livros, os quais ele tinha acesso através do sistema Braille, e hoje uma pessoa cega, assim como eu, tem acesso a todos esses recursos. Então hoje a gente tem muito mais acesso, é muito mais fácil nós sermos pessoas cegas hoje do que foi há 30, 40, 50, 60 anos atrás, sem a tecnologia e sem todos os recursos que nós temos hoje. Francis, eu quero compartilhar com os nossos ouvintes que eu te conheci por meio de um relato no LinkedIn, onde você trazia uma casualidade sobre esses relógios inteligentes e algumas dificuldades que você enfrentou na procura desse equipamento. Eu quero saber de ti, como tem sido a reação das pessoas quando você naturalmente vai procurar esses dispositivos que facilitam o teu dia a dia e quais têm sido as barreiras que você ainda encontra no mercado, mais especificamente em relação ao atendimento ao cliente e por parte dos lojistas. É de fato uma dificuldade?
conseguir fazer esse tipo de compra? Luciano, então, essa pergunta é muito importante, porque as pessoas, às vezes, ainda pensam que a gente precisa de equipamentos específicos para pessoas cegas. E sim, existem alguns aplicativos, alguns equipamentos que são específicos para pessoas cegas. Mas hoje, na sua grande maioria, a gente consegue utilizar os mesmos recursos que as pessoas sem deficiência, apenas utilizando os leitores de telas. Os smartphones, por exemplo, tanto Android quanto iOS, eles são os mesmos equipamentos, apenas com leitor de telas. E os smartwatches, Apple Watches, os relógios inteligentes, infelizmente nem todos os modelos contam com acessibilidade. Nós temos a linha da Samsung, que conta com acessibilidade através do leitor de telas Talkback, e a linha da Apple, dos Apple Watches, que também conta com acessibilidade através do Voice Over. Mas muitas pessoas ainda desconhecem a nossa capacidade de utilizar a tecnologia e se espantam. Isso não ocorre apenas em lojas com vendedores, mas sim no nosso dia a dia. Muitas vezes, e isso é muito comum, eu chamar um carro de aplicativo, o carro chegar no local onde eu vou embarcar, e eu entro no carro e o motorista parceiro pergunta quem chamou este carro de aplicativo para mim. Ora, eu mesmo chamei porque o aplicativo é acessível. E a pessoa desconhece essa realidade. Então isso comprova para nós, Luciano, que nós evoluímos muito nesses últimos 30 anos enquanto tecnologia. Tivemos grandes avanços, uma revolução tecnológica. Mas essa evolução não foi a mesma quando nós falamos em cultura da acessibilidade enquanto sociedade. A sociedade ainda não compreendeu que nós, pessoas com deficiência, temos as nossas capacidades, que nós somos consumidores, que nós precisamos ir nas lojas, precisamos e queremos ir nas lojas, nos restaurantes. Então ainda existe esse desconhecimento e até essa resistência de muitas pessoas. Isso também está ligado quando nós falamos em desenvolvedores. Porque se os times de qualidade, se os times de UX, eles compreenderem que as pessoas com deficiência são pessoas pertencentes a este meio, fazem parte do público consumidor, então esses times vão apostar mais em acessibilidade, vão entender que a acessibilidade ela está ligada ao projeto, ela precisa estar junto no início de todo e qualquer projeto que for realizado. Então nós precisamos apostar em tecnologia, utilizar a inteligência artificial, utilizarmos os recursos existentes, mas nós precisamos ainda apostar na cultura da acessibilidade, na formação das pessoas, para que elas compreendam a real importância da acessibilidade na vida de milhares de pessoas com deficiência, pessoas neurodivergentes, pessoas idosas, que fazem parte deste meio que nós chamamos de sociedade, pessoas que são consumidoras. Francis, e assim, é sempre bom, né, lembrar aos nossos ouvintes que estamos falando aí de mais de 6 milhões de pessoas só aqui no Brasil com algum tipo de deficiência visual, não é? E você, enquanto especialista nessa área, percebe assim alguma disparidade no Brasil em relação a outros países quando o assunto é justamente essas tecnologias voltadas para a sociedade?
Sim, Luciano, na verdade, o nosso país tem muitas documentações que falam sobre acessibilidade. Nós usamos como base também a documentação internacional de acessibilidade, que é a WCAG. Nós temos algo muito importante e que é preciso ser dito aqui, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, a Lei 13.146 de 2015. No seu artigo 63, ela fala sobre acessibilidade digital. Então, já traz, né, na nossa Lei Brasileira de Inclusão, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a importância da acessibilidade, mas eu entendo realmente que é essa questão da cultura que ainda nos falta, né, que os times precisam entender a importância que tem a acessibilidade e ter a clareza que a acessibilidade não é um favor, a acessibilidade é um direito de nós, pessoas com deficiência. E o custo também é bastante alto hoje de alguns equipamentos no Brasil, como, por exemplo, uma linha Braille, que é um equipamento fundamental para a leitura e escrita das pessoas cegas, através do computador, linkando, né, a tecnologia do Windows, do iOS, do Android ao Braille. Então eu consigo utilizar com essa linha o iPhone, né, eu consigo ler, por exemplo, a letra de uma música no Spotify através do sistema Braille, que é o único sistema que me permite o contato direto com a palavra escrita. E essas linhas no Brasil, elas são caríssimas, né, na casa aí dos R$20 mil. Enquanto em outros países, como a Alemanha e os Estados Unidos, existe um apoio, né, um auxílio do governo para aquisição desses equipamentos. Então, no Brasil, é muito caro, né, um smartphone de qualidade para que a pessoa consiga utilizar o leitor de telas, ele é muito caro. E ele ainda não é visto como uma ferramenta de tecnologia assistiva. É preciso que se tenha essa compreensão, né, que hoje o iPhone, para mim, tanto o iPhone quanto o Android, é como se fosse uma prótese, né, uma extensão do meu corpo. Eu utilizo para ler os meus livros, eu não tenho como ir numa livraria e comprar um livro físico e realizar a leitura. Eu preciso de um smartphone que faça leitura para mim. Eu não tenho como saber a cor da minha camisa se eu não tiver um smartphone com um aplicativo que fale a cor da minha camisa. Eu não tenho como saber a temperatura do termômetro, né, num dia que estou com febre, se não for um aplicativo. Então é preciso que o smartphone seja reconhecido como uma ferramenta de tecnologia assistiva, assim como já é em outros países. Né, a Alemanha é um grande exemplo disso, que lá as pessoas conseguem comprar smartphones muito mais barato, considerando que elas precisam utilizar como ferramenta de tecnologia assistiva, que vai auxiliar muito no seu dia a dia. Francis, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Mundo Sci-Fi, onde falamos um pouquinho sobre tecnologia e acessibilidade. Eu quero te agradecer assim, imensamente pela sua generosidade em compartilhar não apenas o teu conhecimento técnico, não é? Mas principalmente a tua experiência pessoal e profissional conosco. E como você bem colocou aí durante toda a nossa conversa, a acessibilidade ela não é um extra, ela é um diferencial, não é? É um direito fundamental. Luciano, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante, que é tão bacana, não apenas para nós, pessoas com deficiência, mas para toda a sociedade. Estar aqui é uma oportunidade da gente falar mais sobre esse tema e da gente conseguir trazer a cultura da acessibilidade. Dessa forma, eu tenho certeza que a gente vai construir uma realidade muito mais inclusiva, muito mais acessível para todos nós. Muito obrigado, um grande abraço.
Maravilha! E lembrando que esse podcast é um oferecimento do Mundo Sci-Fi, o seu canal de tecnologia, inovação e futuro. É sempre bom lembrar que estamos no Instagram, no @mundo.sci-fi, lá no LinkedIn, no TikTok e no YouTube. Além do nosso site www.mundosci-fi.com.br. Até a próxima, pessoal, e até o próximo episódio do nosso podcast Mundo Sci-Fi. Tchau, tchau!